Hora de a gente fazer aquele vídeo costumeiro para comentar os próximos lançamentos da editora Panini Comics. Temos os anúncios envolvendo maio, alguns dos quadrinhos que nós veremos no checklist desse mês da editora. Temos alguns pontos interessantes, vou focar mais em falar sobre Batman, exceto um título, que eu achei bem interessante a gente falar sobre ele, porque vai envolver o Batman no futuro de alguma maneira. Vários personagens do universo DC eu acredito, né? Ou pelo menos 3 importantes. E além do mais, a Panini aproveitou e fez um vídeo bem grandinho lá para trazer os spoilers do ano 2025, mais anúncios que veremos com o passar deste ano corrente. E um dos anúncios, obviamente, que mais chamou atenção foi o título do crossover das Tartarugas Ninja com o Batman. Aí eu vou comentar então um pouco da minha experiência com esse título, que ele na verdade é uma trilogia e mais uma história extra, que a gente vai dar uma olhadinha aí, né, se vale a pena ou não vale a pena. Claro, obviamente que eu já falei aqui no canal que seria muito bacana a Panini lançar esse quadrinho, então já de cara meio que o spoiler é assim, vale a pena. Mas a gente traz os detalhes de cada uma das edições que compõem essa trilogia, bem como a outra edição extra, que eu acho que vale a pena também, para você ficar sabendo exatamente o que é. Bem como comentar outras coisas importantes, Universo Absoluto, a edição absoluta que nós teremos esse ano, uma das, acredito. Enfim, é bastante coisa interessante aqui, trazendo minhas perspectivas sobre tudo isso. Vamos começar no slide aqui então com esse título que é DC de Ouro Superman, né? Não é Batman, Fábio, eu sei, mas esse título aqui foi prometido então pela Panini nos anúncios da CCXP, a nova coleção de quadrinhos da Era de Ouro do universo DC, que era um pedido muito forte pelos fãs, pelo menos na minha bolha dos amigos que acompanham aqui o canal, a versão do Batman era muito pedida. E eu achei interessante aqui, na verdade, as informações das publicações originais, que a gente tem Action Comics 1/19, Superman 1/3, New York World's Fair número 1, porque basicamente isso aqui é aquele encadernado que publica, ou que publicou as histórias da Era de Ouro lá nos Estados Unidos. Nós não temos o título lá, Superman The Golden Age, Batman The Golden Age, basicamente é esse material que vai sair. O primeiro encadernado do Superman lá da Era de Ouro é isso aqui que a Panini vai lançar. Então, por exemplo, quando vier do Batman, e aqui eu tô chutando, mas eu acredito que se seguir o padrão é isso, nós vamos pegar basicamente aquele primeiro encadernado lá da Era de Ouro. Não o Omnibus, mas os encadernados em capa cartão mesmo, ou era capa dura, mas enfim, capa cartão, onde eu publicava de maneira cronológica nesses primeiros encadernados aí as histórias do Superman, do Batman, teve da Mulher Maravilha também, teve de outros personagens. Então é um ponto que eu achei bem legal, bem bacana pela Panini, então seguir exatamente o que é o material lá fora. Eu acredito que realmente é algo muito propício pro pedido que o pessoal fazia de lançamento dessas histórias antigas aqui no Brasil. Começa com o Superman, até para aproveitar já a data, né? Já que eles vão lançar em maio, tem a tendência a dar uma atrasadinha, sejamos honestos aqui. E daí talvez pegue um pouco ali o que envolve o lançamento do filme do Superman. Faz todo sentido começar com o Superman, além do mais que ele é o primeiro super-herói ali da DC. Depois, possivelmente, a gente vai ter o Batman também, né? Que daí vem com aquelas histórias tal qual o Batman Crônicas, edição número 1, né? Aquela edição branquinha que eu já mostrei aqui, né? Que é o que a galera quer. Então, meus amigos, é a oportunidade de vocês aproveitarem. Era um dos pedidos que o pessoal fazia demais, então tem que aproveitar. O detalhe só é que, conforme foi comentado pela Belly, a editora da DC, eles vão fazer uma edição de luxo mesmo, que é voltada para o colecionador. E convenhamos, eu acredito que realmente o que vai ser o foco dessa coleção é o público colecionador. Por isso vai ser capa dura, a capa vai ser de couro, vai ter hot stamp, vai ter um monte de luxo lá, porque é uma edição realmente voltada para o colecionador. Talvez seja até uma tiragem limitada, não sei, não vai vir barato. Isso eu prevejo que não, são quase 400 páginas com luxo, então é um detalhe que a gente tem que destacar, não vai ser uma edição econômica, mesmo se fosse econômica ia ser uns R$60 no mínimo, 60? 60, 70, uma coisa assim. Então é para se preparar aí, né, quem quer ver essas histórias antigas aí do Superman, e depois quando tiver do Batman deve ir no mesmo padrão. Então para quem estava pedindo essa coleção da Era de Ouro, aproveite, né. Eu vou passar do Superman, porque eu vou focar no Batman, né, já que a gente vai gastar um dinheiro considerável, vamos no do Homem-Morcego aí, né. Outro lançamento importante vai ser então a continuidade que envolve a série Cavaleiros das Trevas de Aço, Segredos do Inverno. Trabalho que conta com o roteiro do Jay Kristoff e do Tom Taylor. Tom Taylor foi o idealizador deste universo, que basicamente reúne aí os personagens do universo DC misturando com o que é a fantasia medieval. Esse título é focado não no Batman, não no personagem conhecido, mas sim no exterminador desse universo, o Slade Wilson. Você vê aqui até, né, as feições dele, o parecido com o uniforme dele, que é as cores. Então o foco é em mostrar a perspectiva desse personagem envolvendo este
universo. A gente já vai ter uma continuação, inclusive, para Cavaleiro das Trevas de Aço, que foi publicado no Brasil pela Panini. O Tom Taylor não lançou ainda, mas vai lançar, né? Inclusive é Cavaleiro das Trevas de Aço 2, isso, é. Eu não li essa edição, mas eu li o material original, que inclusive saiu pela Panini. E eu gostei bastante, tem resenha aqui no canal. Talvez só não gostei um pouco do final, porque a tendência era você causar ali um certo impacto com o leitor com as coisas que iam acontecendo. Você tinha reviravoltas, você tinha personagens traindo uns aos outros, você tinha até falecimentos tensos, ou seja, eram boas construções. Tem coisas que se mantêm, tem outras que são desfeitas no final, mas ainda assim foi uma leitura bem proveitosa. O Tom Taylor sabe imaginar bem esses universos alternativos, então esse eu também estou de olho para dar uma olhadinha aí, né, na continuidade que envolve, então, Cavaleiro das Trevas de Aço. E aí, então, nós temos o título mais chamativo desse mês de maio, meus amigos, que é o Menino Prodígio, pelo Junibá, que ele faz o roteiro e a arte. A arte do Junibá é bem diferenciada e bonita, é bem feita. Ele aqui, então, vai se focar em trabalhar com o Damian Wayne. E é um título que ele chamou muita atenção lá fora no ano passado. Ele foi um dos títulos mais bem avaliados em um aplicativo que é o Legends of Comics, que é quase como se fosse uma espécie de Letterboxd, só que voltado para os quadrinhos dos Estados Unidos. Então realmente é uma obra que a galera tem que ficar de olho aí, porque realmente vale a pena, especialmente se você gosta do Damian Wayne. Mas não só pelo personagem em si, mas também porque o Junibá é um quadrinista muito, mas muito talentoso. Fica a dica para vocês conferirem, realmente esse aqui vale a pena. Teve até o anúncio do Gen 13, edição de luxo. Esse aqui eu vou ficar devendo para vocês, que esse eu não li e não conheço muita coisa, meus amigos. Dos anos 90 ali no que envolve a Image, ou o trabalho lá do Jim Lee, fora da Marvel, eu não peguei muita coisa do Gen 13. Então esse aqui eu vou ficar devendo para vocês, qualquer consideração. Só antes de continuar, fazendo aquele jabazinho importante, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode ajudar fazendo suas compras através de links comissionados, Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, Comics and Signature, tem um monte de link para ajudar, você pode participar também dos grupos de descontos, tem Telegram, tem WhatsApp, tá aparecendo os QR Codes aqui na tela para você entrar também. Todo dia divulgo um descontinho por lá, então fica a dica. Quando tiver pré-venda, por exemplo, desses quadrinhos na loja da Panini, divulgo, na Amazon, divulgo também. Então fica a dica para você dar uma conferida por lá. Show de bola? Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Agora nós vamos para a sessão de spoilers aqui. A editora Panini, ela veio reforçar então uma coisa que ela já tinha falado nessa XP, mas é sobre o lançamento do Universo Absoluto no Brasil. Eu acredito que eles estão tendo que falar isso porque deve estar nas redes sociais dele aí um monte de pergunta de quando vai sair o Universo Absoluto no Brasil. Aqui no canal, toda vez que eu falo de alguma coisa do Batman Absoluto, os primeiros comentários são: e aí, quando é que sai o Universo Absoluto? Hoje mesmo eu postei um dos quadrinhos aqui que eu recebi da Comics Signature, que o pessoal me manda a edição absoluta do Batman. A primeira pergunta, o primeiro comentário foi basicamente isso: já tem em português? Publiquei aqui, ó. Já tem em português? Onde é que eu acho em português o Universo Absoluto? Penso que no Instagram da Panini, ou mesmo nos comentários do YouTube deles, a galera deve estar perguntando demais. E aí eles tiveram que reforçar que sim, esse ano vai ser o Universo Absoluto, vai acontecer, vai publicar Superman, Mulher Maravilha, Batman. É um lançamento natural deles, inclusive, né? Tem aqueles lançamentos e lançamentos que a gente fica em cima da Panini, né? Pô, tem que lançar isso, tem que lançar aquilo. Às vezes eles nos surpreendem, mas tem os lançamentos que são naturais, são contratuais. Revista mensal do Batman, do Superman, algum especial, como vai ser o Absolute Power, que até atrelado um pouco com o Universo Absoluto. Só que conforme foi destacado pelo Guilherme, que é o gerente editorial da Panini, o Universo Absoluto ele não pode ser lançado avulso, ele não pode ser lançado fora daquilo que é a cronologia da DC, porque a cronologia da DC da Terra Zero faz muito sentido para a criação do Universo Absoluto. Então os editores da Panini têm que ir lá reforçar: olha, calma, a gente vai publicar, estamos tendo todo o carinho possível para a publicação disso aí, então uma hora vai chegar, mas calma. Eles não deram data específica, eu chutaria que é para segundo semestre, eu acho, por aí talvez na metadezinha já do ano, vamos ver. Não falaram sobre formato também, eles estão pensando qual vai ser o formato, mas eu acredito que deve vir parecido com o que é o Ultimate da Marvel recente também. Eu acho que eles devem publicar em arcos encadernados já, que é o que chama a atenção do público.
Talvez se eles quiserem capitalizar um pouco em cima, eles publiquem mensal, mas eu acho que eles vão no encadernado mesmo. Mas vai acontecer, fiquem calmos, e esse título aí realmente vai vender pra caramba pela Panini. Pode ter certeza que vai ser um dos mais vendidos no dia da pré-venda. Não tenha dúvida disso, isso vai acontecer. Agora, outro título aqui que eu acreditava que em algum momento ia acontecer é o lançamento da versão absoluta de A Nova Fronteira, desse A Nova Fronteira. É um trabalho que é fenomenal do Darwin Cook, já tinha saído pela Panini no passado encadenados capa cartonada, saiu também pela Eagle Moss, saiu numa versão definitiva, e agora basicamente a Panini pega essa edição definitiva e lança na versão absoluta. Muda só um pouco o tamanho, aumenta um pouco mais, acredito que o papel muda um pouco também, você tem a caixinha que vem, enfim, tem mais luxo. Basicamente isso. Mas é uma história, meus amigos, que ela celebra a Era de Prata. O Darwin Cook tá ali para celebrar a Era de Prata. O James Gunn já falou um pouco que essa história vai sim ser uma espécie de modelo que eles vão seguir para fazer os eventos dele. Não que vai ser uma adaptação literal, não é nesse sentido, mas eles vão pegar as bases da Nova Fronteira para trabalhar o que envolve o DCU. Mas não só por isso, a história como toda ela vale muitíssimo a pena, porque o Darwin Cook é um excelente contador de histórias, ainda mais quando ele faz essa grande homenagem do universo DC da Era de Prata. Tem muito Batman, tem muito Superman, tem Mulher Maravilha. Tem uma história, inclusive, que é publicada nessa versão aqui da Nova Fronteira, do Absolute, que é um especial onde a gente vê, então, Superman, o Batman e Mulher Maravilha se conhecendo. É uma história bem bacana. E sem falar que os extras, pra mim, são fantásticos, de como é elaborado todos os detalhes que envolvem a Era de Prata, as ligações de personagens, sobre o contexto de cada uma das figuras do universo DC que aparecem aqui, porque você tem muitos personagens que podem parecer obscuros em algum momento. É claro, os expoentes da Era de Prata são Flash, Barry Allen e o Lanterna Verde Hal Jordan, que eles celebram muito da ficção científica que era propícia nos anos 50, né? O próprio Superman bebe muito da Era de Prata, é um período muito conhecido do personagem. O Batman, que é a figura que fica mais esquecida nesse período, que ele é reformulado, e a partir dos anos 70 que a gente volta a ver ele realmente ali nos seus ares um pouco mais conhecidos. Mas ainda assim a celebração da Era de Prata como um todo aqui é muito interessante. Então, enfim, se você é fã da DC, é uma leitura obrigatória. Ah, não pode falar que é leitura obrigatória. Tem coisas, meus amigos, que tem que ler. Tem que dar uma lidinha, mesmo se você não gostar, né? Você pode não gostar, mas esse aí tem que ler. Desculpa, mas é aquela coisa, aquele clássico que você tem que se dar o trabalho de ir atrás. É sempre legal ressaltar que tem uma historinha bacana envolvendo Alan Moore e a Nova Fronteira. Quando estava sendo esse quadrinho nos anos 2000, o Alan Moore estava recebendo da DC alguns quadrinhos super-heróis. E ele chega lá para conversar com um dos editores da DC, eu acredito que na verdade era assistente também do Alan Moore, acho que na verdade era editor mesmo, onde o Alan Moore falou, olha, cara, parem de me mandar quadrinhos da DC, eu não quero mais ler essas coisas, me deixem em paz. Era o período que o Alan Moore já estava brigado com a DC, enfim, com todo o editorial que envolve super-heróis dos Estados Unidos. Só que o editor chega e fala, eu sei, Moore, tudo bem, ok, você não quer receber quadrinhos da DC, mas dá uma olhadinha nessa Nova Fronteira que tem chance de você gostar. Passou um tempo, o Alan Moore falou, olha, eu vou repetir, não me mandem mais quadrinhos super-heróis. Exceto desse A Nova Fronteira, eles continuam me mandando, que realmente é um título bem bacana. Então, se o nosso querido barbudo aí, que geralmente não curte super-heróis hoje em dia, muito por causa de todos os problemas que aconteceram no passado envolvendo direitos autorais, mas se o barbudão aí diz que esse aí, esse eu tenho que ler, você tem que ler também. Então, se der o trabalho de ler, por favor, meus amigos. Eu acredito que a maioria do público que participa desse canal já deve ter lido, mas se não, por favor, dá uma olhadinha. E aí então nós chegamos ao spoiler do ano, que é a surpresa, né, que nós temos então a Panini trazendo o crossover Batman e Tartarugas Ninja. Esse aqui é um título que eu fico muito curioso para saber os bastidores de como foi então a negociação para lançar esse crossover no Brasil, porque lembrando, nós temos duas editoras trabalhando com esses dois personagens, ou essas outras duas editoras dos Estados Unidos. A DC Comics é lançado no Brasil pela Panini Comics, e os quadrinhos das Tartarugas Ninja da IDW é lançado aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim. Então era uma das editoras que iriam lançar. No final das contas, acabou que a Panini conseguiu, né? Demorou para chegar esse título aqui. Também era um pleito que eu tinha aqui no canal. Que eu falava, olha, vocês têm que arranjar uma maneira de lançar. Quem vai lançar, não sei, mas tem que lançar, né? Eu vi até algumas pessoas falando, passaram a perna na editora Pipoca Nanquim. Nesse caso, meus amigos, eu não acho que é uma questão de passar a perna, porque, de novo, nós não estamos falando aqui de um título que era totalmente Tartarugas Ninja, que a Panini foi lá e pegou toda a publicação da IDW. Não, aqui a gente tá falando realmente do compartilhamento envolvendo personagens.
o Batman também é lançado pela Panini, então passar a perna, sei lá, só se uma terceira editora que não tinha publicação nem do Batman, da DC e das Tartarugas Ninja que anunciasse. E aí também não sei, né, vai também de cada editora conseguindo lançar aquilo que bem lhe convém, até porque é um título que realmente vai chamar a atenção. Então, sei lá, né, essa questão, os bastidores me chamam a atenção, mas não acho que apontar dedos aqui seja o ideal. No final das contas, meus amigos, é um título que vale a pena sem sombra de dúvida, é um crossover que ele é muito divertido, é um trabalho que é escrito pelo James Tynion DeForest. Ele é conhecido recentemente por títulos autorais que saem por aí, como por exemplo, Alguma Coisa Está Matando as Crianças, Departamento da Verdade. Então é um cara que ele ganhou o Eisner, inclusive, por esses títulos e também por trabalhos que ele fez na DC. Acho que a fase dele escrevendo o Batman, que é o trabalho que você fala assim, mais ou menos, né? Mas o James Tynion DeForest, na verdade, que escreveu esse título aqui do crossover das Tartarugas com o Batman, é do período lá do Detective Comics, do começo do Renascimento. Período que eu acho bem bacana dos trabalhos dele. E ele acaba trazendo um título bem divertido aqui. É aquele crossover que trabalha os tropos no que são as histórias de personagens de outras editoras se conhecendo. Você combina os vilões dos heróis e os heróis têm que se juntar para então enfrentar este grande mal. E aí você tem, né, as tartarugas enfrentando os vilões do Batman, o Batman enfrentando os vilões das Tartarugas Ninja. No primeiro crossover, que é o que foi mostrado aí pela editora Panini Comics, que é esse aqui, basicamente você então tem o Batman e as tartarugas enfrentando o Clã do Pé. E tem alguns vilões do Batman que aparecem, inclusive tem uma surpresa mais pro final, mais ou menos. Mas é a combinação que faz todo sentido, porque o Batman tem treinamento ninja, as tartarugas também são tartarugas ninjas. Então, você vê realmente uma dinâmica que faz muito sentido entre esses personagens. E além do mais, é muito bacana que cada crossover você vê o Batman ter uma relação direta com um membro das tartarugas. No primeiro aqui você vê alguns entreveros do Batman com o Rafael, tem umas discussões acaloradas e assim por diante, que acaba aproximando os dois personagens e eles se entendem com o passar das histórias. Nós temos aqui o desenho do Fred E. Williams II, que é um desenho que talvez algumas pessoas não gostem mais pelo traço dele, mas eu acho que ainda é um trabalho que funciona. Dentro da narrativa dele, ele faz algumas splash pages que são bem grandiosas na história aqui desse crossover. Então eu gosto bastante. Temos aqui o Destruidor também aparecendo, né? Eu curto bastante esse crossover, meus amigos. Era algo que realmente estava faltando aqui no Brasil. Só que o lance é que, na verdade, nós temos uma trilogia de histórias publicando esse crossover, porque a equipe continua. Nós tivemos depois, então, Batman e as Tartarugas Ninja 2, que nós temos o Bane indo para Nova York. E aí você vê então aqui uma modificação dos vilões, obviamente, e ao mesmo tempo você tem o Batman então tendo uma aproximação com outra tartaruga. Aqui o Donatello, que é o personagem que quer meio que se provar, e ele acaba tendo alguns problemas, e o Batman então tem uma aproximação direta com o personagem. E nesse crossover aqui, o primeiro também, nós temos uma relação forte do Damian com o Michelangelo, que é engraçado. E aí você vai vendo então toda a exploração do Bane, o Bane sendo o personagem que confronta as tartarugas, também acaba sendo uma história que ela mantém o mesmo nível do primeiro encadenado, pessoalmente, eu penso. E por fim, dentro dessa trilogia, nós temos aqui essa história que ela é interessante pelo aspecto do multiverso. Sim, nós temos esse termo que foi tanto quanto esgotado pela nossa querida Marvel MCU aí, né, a ponto das pessoas não aguentarem mais multiverso, né. Mas o fato é que o James Tynion DeForest novamente então traz aqui a junção dos personagens falando sobre versões diferentes das tartarugas e do Batman, com algumas cameos, algumas participações bem interessantes, porque você tem um nome importante aqui, o Kevin Eastman, um dos criadores das tartarugas, aparece aqui, né, não o autor no quadrinho, não é uma coisa de metalinguagem, mas sim o cara aparece desenhando. E aí você tem algumas surpresas interessantes nesse aspecto. Então acaba sendo um título legal, você tem até o Krang aparecendo aqui, que acaba sendo o vilão, e você fecha essa trilogia. Esse aqui eu achei um pouco abaixo, se comparado aos primeiros crossovers, mas a ideia do multiverso foi interessante. Então pra mim é um título que, olha, ele é divertidíssimo, ele é muito bacana. Se você assistiu a animação das tartarugas, é basicamente o primeiro encadernado que é adaptado nessa animação, mas segue o estilo, é parecido, é bacana, é divertido. Realmente daquilo que envolve crossovers do Batman com outros personagens, eu coloco esse aqui num top 5 facilmente. O meu preferido é o Predador. Esse aqui entra no meu top 3 até. Eu gosto bastante. Então uma dica importante, fico feliz que alguém está conseguindo trazer esse quadrinho para o Brasil. Vamos ver quando é que vai sair, qual vai ser o formato. Mas eu acho que eles devem publicar encadenado, separado, primeira edição. Tem um ônibus que saiu lá fora. Mas não precisa sair um ônibus aqui, né? A gente precisa ir por esse caminho. Só que não para por aí, porque você tem também esse crossover aqui, que é Batman e as Tartarugas Ninjas Adventures, que é basicamente o crossover das animações do Batman
e das Tartarugas. Temos o Batman Animated Series aqui com a versão da Nickelodeon, se eu não estou enganado, das Tartarugas. Tendo então ali a interação no que envolve aquele universo Animated Series com o universo lá das animações da Nickelodeon. E é bem divertido. Isso aqui não é o James Tynion IV que faz, é o Matthew K. Manning. Ele é um cara muito conhecido por fazer enciclopédias, é um cara que entende muito do que envolve quadrinhos. E ele aqui acaba trazendo muito bem o que são as roupagens das animações e tem homenagens aqui que são divertidíssimas, meus amigos. Tem um momento que o Michelangelo ele vai para Gotham, né? Porque você tem realidades diferentes dos personagens. Mas tem um momento que o Michelangelo ele vai para Gotham e basicamente, deixa eu achar a cena aqui, ele refaz o que é a abertura do Batman Animated Series. Cara, é divertido pra caramba. Aqui, achei essa cena aqui, ó. O Michelangelo refaz tudo isso aqui. Cara, é sensacional. Eu achei muito divertido. E além do mais, tem uma explicação que eu sempre coloco nos meus vídeos aqui do porquê o Espantalho mudou a feição dele das aventuras das primeiras temporadas para as novas aventuras. O cara ficou muito mais diabólico, né? Muito mais aterrorizante. Esse quadrinho aqui explica o que aconteceu. Não sei se isso que vai ser pela Panini, né? Porque eles prometeram esse aqui, a trilogia normal, entre aspas. Mas seria bacana se eles trouxessem isso, já que a Panini vai publicar o Batman Adventures. Seria legal se eles continuassem publicando isso aqui, porque esse também é um momento divertidíssimo. Ele passa por várias eras do Batman Animated Series. Fala sobre as primeiras temporadas, vai para a última também. Então você vai vendo aqui a cronologia normal do Animated Series sendo repassada em cada uma das edições que envolve, então, esse crossover aqui. Então, meus amigos, é um título que eu ficaria de olho também, porque vale a pena. Ainda bem que tá saindo reforço aqui pela terceira vez, mas era algo que eu estava esperando muito o público brasileiro ter acesso aqui, através, então, da edição em português e tudo mais. Chegou a hora, né? Não sabemos quando vai sair em 2025, o mês a gente não sabe, mas é outro título que eu acho que, nossa, quando abrir pré-venda vai ficar nos primeiros lugares, assim por diante, porque é Batman, que faz sucesso, e é Tartarugas Ninja, que faz sucesso também. Então, batata, a galera vai atrás fortemente, né? Vamos ver como é que vai ser a publicação, mas torço para que a publicação de todos os títulos saiam por aqui, inclusive essa versão aqui do Animated Series. Em relação ao mês de maio, a própria Panini falou que ela vai ter mais títulos aparecendo na loja deles, que eu acredito que deve entrar na semana que vem, né? Geralmente na segunda-feira que entra os títulos da pré-venda. A gente pode ter algumas surpresas a mais, e além disso, os títulos que foram anunciados, eu acho que o DC de ouro vale a pena para os fãs de Superman aí, né? Lembrando que vai ser uma coisa voltada para o público colecionador. E o Robin do Johnny Ball, o Menino Prodígio, ó, esse aí realmente eu ficaria de olho. Eu também vou pegar do Cavaleiro das Trevas de Aço, porque eu vou continuar lendo essa realidade alternativa que é bem legal. Se você não foi atrás dos últimos títulos que saíram, vale a pena. Fica a dica também. Mas e aí, ficou feliz com o anúncio envolvendo as Tartarugas Ninja? Vai pegar esse título? Ficou feliz também com as outras publicações? Vai atrás do DC de ouro aí do Superman? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Andei comentando, é a primeira imagem oficial da série dos Lanternas Verdes. Sim, está chegando essa série, hein? Temos aqui uns detalhes interessantes, mas será que a gente vai ter realmente, com profundidade, os lanternas aparecendo, uniforme, etc. Pois é uma discussão que eu trouxe no vídeo. E além do mais, comentei quadrinho da Panini, lançamento recente, Batman, o que é, essa história do Charada que algumas pessoas ficaram, pô, lançar essa história, mas no final das contas vou dizer pra vocês, é uma história que eu curti, então dá uma olhadinha nos detalhes que eu trago envolvendo essa edição. Agradecendo, como sempre, os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, aqui é o meu lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Isso, vou ficando por aqui.